Oi, pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um cafezinho regado com a palavra do Senhor, que é o nosso alimento espiritual, que nós possamos cada dia estar prontos a ser alimentados pelo Senhor com Sua palavra. Nós vamos continuar no capítulo 19 e nos versos 8 a 20 deste capítulo, nós veremos que Paulo resolve permanecer por algum tempo na cidade de Éfeso. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga anunciando que Jesus é o Cristo, em que os judeus esperavam que viria como um rei para restaurar todas as coisas. Mas, como já disse, não acreditavam que seria Jesus, pois não acreditavam que de Nazaré poderia surgir algo de bom. E de fato é registrado, por João, quando Natanael diz a Felipe, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nazaré era uma pequena cidade e de muito poucos recursos, por isso ela era muito rejeitada. Eu não sabia que dali poderia ser algo bom. E Natanael, naquela época, caiu no erro de olhar a aparência e fazer um julgamento errado. Infelizmente, isso ocorre até com a maioria das pessoas que julgam as aparências, não é mesmo? E Paulo toma a decisão de afastar daqueles povos ali. Como diz no verso, que eles estavam empedernidos, como pedras, creio que mais duros que o diamante. Porque mesmo o diamante, sendo duro, ele permite ser lapidado, mesmo. Muitas das vezes nós deparamos com pessoas desse jeito. Ainda mantêm seus corações duros como pedras, quando falamos da palavra do nosso Deus. Porque muito nos entristece, pois o nosso desejo é que toda criatura seja salva e tenha o privilégio de gozar as bênçãos que o Senhor preparou para todos nós. Paulo, nessa estadia dele ali em Éfeso, ele resolve fundar a escola de Tirano. Mas qual o objetivo dessa escola e por que Tirano? Pesquisando, no Google a respeito, observar alguma coisa a respeito da explicação. A escola de Tirano foi fundada por Paulo por ocasião da sua terceira viagem missionária na cidade de Éfeso. Esta escola tinha como objetivo, primeiro, preparar homens para a obra de evangelização iniciante na região da Ásia. O nome da escola se referia a Tirano. Era um homem muito comum entre os romanos. E lendo alguns manuscritos, encontramos que da quinta à 10ª hora, ou seja, de 11 da manhã às 4 da tarde, o mestre Tirano usava a sala na melhor hora do dia, hora de temperaturas frescas da manhã, e cedia ao apóstolo Paulo para o resto do dia e continuar os seus cursos. Paulo utilizou a escola de Tirano na cidade de Éfeso por 2 anos. Os primeiros alunos formados por Paulo na escola evangelizaram as igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia, fundadas por Epáfras. Deste trabalho evangelizador, portanto, recolheu-se os primeiros frutos da obra de evangelização dos discípulos de Paulo, que estudaram na escola de Tiranos. Acredita-se também que Paulo, aproveitando a estadia em Éfeso, escreveu a primeira epístola aos Coríntios, a epístola aos Gálatas e possivelmente a epístola aos Filipenses. Então observamos aqui a forma de Deus agir. Ele retira Paulo do meio daquelas pessoas de coração duro e abre uma nova porta para a pregação e envio de novos discípulos que iriam continuar a obra. Além disso, ele teve tempo e disposição para escrever suas cartas às cidades citadas. Sabemos que Deus abre e fecha as portas. As portas que ele fecha, ninguém abre. E as que ele abre, ninguém consegue fechar. Se uma porta abrir para você, tenha certeza de que Deus vai te capacitar. E mesmo com lutas e dificuldades, ele nunca se fechará. Durante 2 anos, Paulo ficou naquela escola preparando discípulos e, como podemos perceber, toda a Ásia recebeu os ensinamentos do Senhor, tanto judeus como gregos. Mas vamos adiante. Percebemos que Deus abençoava a vida de Paulo de tal maneira que milagres eram realizados e as pessoas acreditavam tanto, tinham tanta fé, que até os objetos de uso pessoal de Paulo eram usados nas curas e expulsão de demônios, como registra o verso 12.
a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Cabe a nós refletirmos nesse momento a respeito disso, até nos dias de hoje. Muitos milagres ainda são realizados, onde pessoas desenganadas pelos médicos são curadas e retornam para os seus lares. E para a medicina não há uma explicação. A maioria das vezes, eles não acreditam na intervenção divina por causa de seus corações endurecidos. Mas Deus ainda realiza os seus milagres. Em contrapartida, temos que saber distinguir as coisas, pois muitos usam desses artifícios para obter vantagens próprias e prometem a realização de um milagre na aquisição desse ou daquele objeto. Não estou dizendo que não pode acontecer, pode sim, mas se for da vontade de Deus. E temos que ter a consciência de que Deus é que realiza o milagre e não homens. Se as pessoas estavam sendo curadas com o uso dos bens pessoais de Paulo, não era por causa do homem Paulo, pela intervenção de Deus, da fé daquelas pessoas tinham na intervenção de Deus, voltadas não para o homem, mas para o que Deus tinha poder para fazer. E com certeza, aquilo atraiu a cobiça de outras pessoas que buscavam obter vantagens, como podemos ver a seguir no verso 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor sobre os processos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eis a nossa oportunidade. Vamos expulsar esses demônios e seremos reconhecidos como Paulo. Eles usaram o nome de Jesus para realizar os milagres, contudo, eles mesmos não tinham Jesus no seu coração. Estavam usando o nome de Jesus confiados na pregação de Paulo. Deixa eu te explicar melhor. Eu te expulso o demônio em nome de Jesus. Não que eu acredite, mas porque Paulo acredita. Eu não creio que vai dar certo, mas Paulo acredita. É uma hipocrisia. E ainda usar o nome de Deus em vão. Só poderia dar errado. E ainda a palavra nos diz no verso 14 que eles eram filhos de sacerdotes, pessoas que conheciam a palavra. Os demônios imediatamente falam a eles: conhecemos a Jesus, conhecemos a Paulo, sabemos que eles têm condições e poder para nos subjugar. Mas vocês, quem são? Vocês não são nada, são meros aproveitadores. E nos versos seguintes nos diz que estes demônios dão uma surra neles, deixando-os até sem roupas. O temor daquele povo se espalhou entre eles e muitos descrentes passaram a crer. E no verso 19 vemos que aqueles que praticavam magia queimaram seus livros e mudaram sua atitude, tendo um enorme prejuízo material, mas ganharam um enorme lucro espiritual, pois passaram a crer nos ensinamentos e, como vemos no verso 20, a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Com Deus não se brinca. Temos que procurar ser servos fiéis. E se agradar a Deus nos usar, seja dele a honra, a glória e o poder. Como diz no verso 1, Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e por tua fidelidade. Que Deus nos abençoe a procurarmos ser os servos fiéis, conhecedores da palavra, e possamos ser fiéis na propagação dela, que sejamos usados realmente por Deus. Deus nos abençoe e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Pega o seu cafezinho aí, vamos estudar mais.